Os colegas investigadores, boa tarde. Estamos a viver uma mudança estrutural na forma como a investigação científica é conduzida. Não se trata apenas da introdução das novas ferramentas. Neste caso, trata-se de um novo paradigma cognitivo e também metodológico, principalmente metodológico. A primeira ideia que quero deixar é clara. A IA não é uma substituta do investigador. Ela é uma co-investigadora instrumental. Então, a investigação, colegas, continua a ser uma atividade profundamente humana. A formulação da pergunta, que é a pergunta científica, a interpretação dos resultados, a tomada de decisões metodológicas, a responsabilidade ética, essas têm que permanecer exclusivamente humanas. O que a IA, a inteligência artificial, faz é amplificar capacidades, acelera a descoberta de literatura, identifica padrões invisíveis ao olhar humano, sugere hipóteses alternativas e estrutura ou permite estruturar argumentos preliminares. Mas a especialização disciplinar, essa continua a ser nossa. Existe, contudo, um fenômeno interessante, que, por exemplo, documentado em estudos já de 2024. A taxa de adoção de ferramentas já era elevada nessa altura, ferramentas de IA, mas cerca de 65% dos utilizadores acadêmicos não confiava plenamente nos seus resultados para fins científicos. Ou seja, utilizamos, mas desconfiamos. Este paradoxo não é, de maneira nenhuma, incoerente. É saudável, correto? Revela um ceticismo metodológico apropriado. A inteligência artificial generativa, em particular, pode produzir alucinações factuais, simplificações excessivas ou referências não verificáveis. A confiança não pode ser delegada ao algoritmo. O que este dado nos exige, então, não é a rejeição da tecnologia, mas é uma maturidade epistemológica no seu uso. Maturidade epistemológica aqui significando a capacidade crítica e reflexiva sobre como o conhecimento é gerado, validado e utilizado, que obviamente é reprodutível. Ou seja, utilizar inteligência artificial com maturidade epistemológica é não confundir resposta automática com conhecimento científico. Devemos, então, assumir uma postura de validação sistemática, confirmar fontes, comparar resultados entre ferramentas, integrar os outputs apenas após verificação tradicional. A IA acelera, não é, a exploração, mas a validação continua a ser humana. O objetivo desta sessão precisamente este: transitar do uso exploratório genérico da IA para uma integração estratégica e disciplinarmente alinhada. Muitos investigadores começam por utilizar ferramentas generalistas como o ChatGPT para brainstorming ou redação preliminar. Isto é legítimo, mas a investigação avançada exige ecossistemas mais robustos, ferramentas de mapeamento bibliográfico, análise semântica, extração estruturada de evidência, acompanhamento metodológico. A questão não é usar ou não usar inteligência artificial. A questão é como integrar a inteligência artificial no ciclo de vida da investigação, mas sem comprometer o rigor, a profundidade e a integridade científica. Então, hoje vamos explorar esta transição das plataformas genéricas para ferramentas especializadas, do uso ocasional para integração metodológica estruturada e de curiosidade tecnológica para performance científica mensurável. Então, um erro metodológico comum entre investigadores novatos em início de carreira será a dependência exclusiva dos grandes modelos de linguagem, tal como o ChatGPT. Essas ferramentas funcionam como um canivete suíço. São excelentes para sínteses iniciais e clarificação de conceitos, mas inadequadas para a precisão exigida na
investigação avançada. A academia exige ferramentas que funcionem como bisturis especializados. Sobre o mapeamento bibliográfico descoberta de conhecimento. Então, este é um conteúdo mais avançado, este é orientado de propósito para vós, investigadores, pós-graduados, com referência explícita à evidência empírica. Então, se o novo paradigma exige integração estratégica da inteligência artificial, a primeira área onde essa integração se torna verdadeiramente transformadora será na descoberta e organização do conhecimento científico. Durante décadas, a revisão da literatura baseou-se essencialmente na pesquisa por palavra-chave. Este modelo funciona, mas é limitado. Está dependente da formulação correta do termo e da coincidência léxica. Ferramentas, por exemplo, como o Research Rabbit e o IMPRA, que vocês veem aí no slide e vão ter os links, né, para as ferramentas quando forem citadas. IMPRA significa Intelligent Personal Research Assistant, ok? Então, essas ferramentas ultrapassam essa limitação de léxica, digamos. Em vez de dependerem apenas de correspondência textual, utilizam relações semânticas, utilizam redes de citação, utilizam padrões de co-ocorrência para identificar conexões entre artigos. E assim o impacto pode ser substancial. Num caso de estudo aplicado ao contexto acadêmico, a utilização estruturada de inteligência artificial no mapeamento bibliográfico permitiu aumentar a consulta de documentos relevantes de 8% para 56%. Não se trata de uma melhoria marginal, é um aumento de 48 pontos percentuais na cobertura da literatura. Mas atenção, mais documentos consultados não significam necessariamente e automaticamente maior profundidade, certo? A qualidade da integração continua dependente do quê? Da análise crítica do investigador. Ou seja, a IA amplia o campo de visão. A interpretação continua a ser humana. Talvez a dimensão mais transformadora seja a visualização. Mapear redes de citação, por exemplo, com o Connected Papers citado no slide, ele permite, então, perceber como é que evoluiu um conceito ao longo do tempo, que autores estruturam o campo, onde existem lacunas, que subcampos estão a convergir. Esse tipo de visualização altera a forma como conceptualizamos um domínio científico. Ao invés de uma sequência linear de artigos, passamos a ver um ecossistema dinâmico de ideias. Então, para doutorandos e investigadores sêniores, isso é particularmente relevante. Vai ajudar a identificar nichos ainda não explorados, oportunidades de contribuição original. Um ponto crítico será a estrutura mais ferramenta. Por quê? Os dados disponíveis sugerem que os ganhos mais expressivos ocorrem quando a inteligência artificial é integrada num quadro metodológico estruturado e não utilizada de forma ad hoc. O aumento para 56% na cobertura documental ocorreu dentro de uma abordagem pedagógica organizada, não apenas pela adoção espontânea da ferramenta, ou seja, ferramenta sem método gera eficiência parcial, ferramenta com método gera vantagem competitiva científica. Então, para não ser muito maçudo, os slides têm layouts diferentes, tá? Aqui estamos a falar da síntese de literatura ainda nesta sessão. Outro ponto crítico é a capacidade de síntese. Portanto, ferramentas como o Paper Digest ou SciSpace Copilot, citados e com os links aí no slide, permitem extrair rapidamente ideias centrais, metodologias e resultados de artigos densos. No ambiente de produção científica acelerada, onde milhares de artigos são publicados semanalmente, esta capacidade é estratégica. Contudo, devemos distinguir entre leitura exploratória assistida por IA
e integração crítica na revisão da literatura. A inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões e tendências, mas, voltando ao assunto anterior, a construção do enquadramento teórico continua a exigir julgamento epistemológico, seleção criteriosa e posicionamento conceitual. A síntese automática não substitui a síntese intelectual. Como mensagem central desses 3 últimos slides, a IA não substitui a revisão sistemática, mas pode torná-la mais abrangente, mais estratégica e mais informada. Então, num contexto de investigação avançada, quem domina ferramentas de mapeamento e análise semântica ganha uma vantagem estrutural na formulação do problema científico. E a qualidade da pergunta continua a ser o elemento mais decisivo em qualquer projeto de investigação. Da qualidade da pergunta depende a qualidade da resposta, como podem imaginar. No desenho metodológico e na análise dos dados, próxima análise, com 2 ou 3 slides só, mas é rápido. Então, se na sessão anterior nós vimos como a inteligência artificial pode ampliar a descoberta de literatura, agora vamos entrar nessa dimensão mais sensível, que é o desenho metodológico e análise de dados. Aqui a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de organização e pode passar a atuar como instrumento de apoio à construção do próprio raciocínio científico, não é? Através da formulação de hipóteses e problemas, porque a formulação de um problema de investigação é, possivelmente, o momento mais crítico de qualquer projeto científico. Uma pergunta mal formulada pode comprometer todo o percurso. Então, modelos de inteligência artificial podem apoiar esse processo através de algo que podemos chamar arcabouço conceitual. Este arcabouço conceitual será um suporte estruturado ao pensamento. Por exemplo, ao explorar um fenômeno complexo, podemos solicitar à inteligência artificial que identifique variáveis potencialmente relevantes, que sugira relações possíveis entre conceitos, que apresente hipóteses alternativas que talvez não tenhamos considerado, que explicite pressupostos implícitos na nossa formulação inicial. Mas há uma diferença, não é? Uma diferença essencial. A inteligência artificial pode sugerir possibilidades. A validação epistemológica continua a ser responsabilidade do investigador. A hipótese científica não é apenas uma combinação plausível de variáveis, certo? É uma afirmação teoricamente sustentada e metodologicamente testada, reproduzível. O valor da inteligência artificial aqui está em expandir o espaço de possibilidades, não em decidir por nós. Entrando na análise dos dados. Então, entrando na análise dos dados, o papel da inteligência artificial torna-se ainda mais evidente na era da Big Data, não é? Aprendizagem automática e o processamento de linguagem natural, que é o NLP, permitem, então, identificar correlações complexas, padrões não lineares e relações multidimensionais, não é, que seriam extremamente difíceis de detectar manualmente. A NLP está aí porque, muitas vezes, não temos aquele conhecimento necessário para fazer as interrogações na linguagem mais próxima à máquina, não é? Mas a máquina atualmente é capaz de interpretar a nossa linguagem, tá? Linguagem natural. Então, isso é particularmente relevante em Big Data, em dados comportamentais, em análise textual em larga escala, dados biomédicos, redes sociais e sistemas complexos. Então, a IA, ela não apenas acelera a análise, ela também amplia a capacidade de detecção. Mas é aqui que surge um dos maiores riscos metodológicos, porque correlação não é causalidade.
Os modelos de machine learning permitem identificar padrões estatisticamente robustos, não é? Mas a interpretação causal exige enquadramento teórico, exige desenho experimental adequado e exige validação independente. A inteligência artificial, ela revela padrões. O investigador é quem constrói significado. Essa distinção é fundamental para preservar o rigor científico. Um terceiro domínio frequentemente subestimado é a utilização da inteligência artificial no planeamento e monitorização da investigação. Ferramentas como o INPRA, já falamos, por exemplo, foram concebidas para apoiar recomendação estruturada de literatura, organização progressiva da escrita, formulação metodológica, acompanhamento do progresso por orientadores. Tá? E num projeto de doutoramento ou investigação de longa duração, a complexidade acumulada pode tornar-se difícil de gerir. Todos nós, né, temos essa experiência, ou vamos ter, se calhar, um dia. É uma travessia do deserto, né? O projeto de doutoramento, e, de fato, muitas vezes abandonamos linhas que não deviam ser abandonadas. Então, a inteligência artificial pode funcionar como sistema de suporte. Pode identificar lacunas no enquadramento teórico, pode sinalizar inconsistências metodológicas, pode ajudar a estruturar cronogramas, pode permitir a monitorização incremental do desenvolvimento do texto. Mas, obviamente, não substitui a supervisão e o bom senso humanos. Tá? Mas pode ajudar tornando essa supervisão humana mais informada e mais eficiente. Entretanto, quanto mais a inteligência artificial intervém no desenho e na análise, maior deve ser a exigência de transparência. Então, devemos perguntar: qual algoritmo foi utilizado? Que dados de treino podem influenciar os resultados? Existe enviesamento? O modelo é explicável? O modelo é reproduzível? Porque, num contexto de ciência aberta e reprodutibilidade, a utilização da IA deve ser documentada com o mesmo rigor que qualquer documento ou qualquer instrumento estatístico. Como mensagem central desses 3 últimos slides, a inteligência artificial pode ampliar a capacidade de formulação de hipóteses, pode também acelerar a análise de grandes volumes de dados, pode otimizar o planeamento da investigação. Mas a responsabilidade conceitual, interpretativa e ética permanece humana. A diferença entre o investigador que utiliza inteligência artificial de forma superficial e o investigador que a integra estrategicamente está na compreensão profunda dos seus limites. A inteligência artificial não decide o que é cientificamente válido. Ela apenas amplia o espaço onde esta validade pode ser procurada. Fase 3, escrita, síntese e revisão. E comunicação, obviamente. Então, se a inteligência artificial pode apoiar a descoberta de literatura e o design metodológico, então esta área onde seu impacto é particularmente visível é a área da escrita científica, principalmente editores e revisores, não é, colegas? Então, aqui precisamos de fazer uma distinção muito clara. A IA pode apoiar a escrita, ela não pode assumir a autoria intelectual. A escrita científica raramente nasce perfeita. É um processo incremental, rascunho, reformulação, refinamento, reorganização. Ferramentas como Lex, Grammarly, Scrivener ou Qbot e outras semelhantes, todas citadas e com os links aí nos slides, essas ferramentas podem apoiar esse processo, principalmente em 3 dimensões: a estruturação inicial, fluidez argumentativa e a correção linguística de alto nível, onde a estruturação inicial significa ajudar a organizar ideias em seções coerentes
sugerir transições lógicas, clarificar a sequência argumentativa. Fluidez argumentativa é identificar repetições, sugerir reformulações mais claras, melhorar a coesão entre parágrafos. Correção linguística de alto nível, garantir precisão gramatical, garantir adequação terminológica, garantir consistência estilística. Além disso, ferramentas como o Grammarly, por exemplo, ou outras ferramentas permitem, a priori, antes de submeter um artigo, antes de submeter uma tese, uma dissertação, permitem estimar a quantidade de inteligência artificial que está ali naquele documento, ou seja, que percentagem do texto provavelmente é de autoria única da inteligência artificial. Não que seja um pecado, mas temos que nos lembrar que a responsabilidade intelectual é sempre nossa. Então, principalmente para investigadores que escrevem em língua não materna, este apoio da IA aqui pode ser particularmente valioso. Há um princípio essencial, entretanto, que não pode ser esquecido. A inteligência artificial deve melhorar um texto que já tenha conteúdo intelectual próprio. Se o texto nasce da IA e não do investigador, então o processo formativo e também o processo científico foi comprometido em nome da rapidez, não é? Uma das utilizações mais estratégicas da inteligência artificial não é gerar texto, é fornecer feedback. Então, podemos pedir à inteligência artificial que identifique fragilidades argumentativas, que questione pressupostos implícitos, que avalie a clareza de hipóteses, que sugira contra-argumentos possíveis, que simule a perspectiva de um revisor crítico. Tá? E esse tipo de utilização é particularmente poderoso antes da submissão de um artigo ou da entrega de uma tese ou dissertação. Funciona sempre como um primeiro teste de estresse intelectual. Há aqui uma nuance importante. A inteligência artificial pode apontar incoerências formais, mas não substitui a revisão disciplinar especializada. O algoritmo não conhece as disputas epistemológicas profundas do seu campo, não é? Como um especialista conhece. Portanto, a inteligência artificial pode complementar a revisão por pares, mas não substituí-la. Chegamos, talvez, ao ponto mais importante desta sessão, que é a transparência. Então, a transparência num contexto acadêmico, né? A utilização de IA deve ser declarada. Deve ser declarada quando ela influencia o processo de produção científica. Não se trata apenas de cumprir regras institucionais, trata-se de preservar 3 princípios fundamentais: responsabilidade, rastreabilidade e reprodutibilidade. São 3 princípios fundamentais da ciência. Então, se a IA contribuiu para a estruturação do texto, para a organização metodológica ou para a análise preliminar, isso deve ser explicitado. Mas declarar não é abdicar da autoria. O produto final tem de refletir a voz do investigador, a sua capacidade crítica, a sua responsabilidade intelectual. A IA não pode ser coautora. A responsabilidade científica é indelegável. Tá? Aqui, portanto, é um exemplo, já devia ter passado este slide, não é? É sobre a simulação da revisão por pares, tá? Tanto para identificar fragilidades, para questionar os pressupostos, para avaliar a clareza de hipóteses, sugerir contra-argumentos, simular a perspectiva. Ok? Então, a IA não pode complementar, pode complementar a revisão por pares, mas não pode substituir a revisão por pares. Tá? E aqui esse slide também vamos passar rapidamente, porque já falei tudo sobre ele, que é sobre a questão da transparência e ética, né? Então, a utilização de IA deve ser declarada quando influencia o processo de produção científica, tá? Tanto rastreabilidade, responsabilidade, reprodutibilidade são
princípios não negociáveis da ciência. A mensagem central aqui desta sessão, então, é que, na escrita científica, a inteligência artificial deverá funcionar como editor assistente, revisor preliminar, ferramenta de clareza, mas nunca como autora conceitual. O verdadeiro teste não é se o texto está bem escrito, é se o argumento é genuinamente vosso. A tecnologia pode melhorar a forma, mas a substância continua a ser humana. Depois de explorarmos, né, as potencialidades da inteligência artificial ao longo do ciclo de investigação, né, fundamental abordar o outro lado da equação, os riscos acadêmicos e as implicações para a integridade científica. Quanto mais poderosa é a ferramenta, maior deve ser a responsabilidade no seu uso, né? Como já dizia o filme do Homem-Aranha, né? Great powers comes with great responsibility, né? Então, comecemos pelo risco mais conhecido, chamadas alucinações factuais. Modelos generativos podem produzir referências que não existem, dados estatísticos inventados, autores mal atribuídos, interpretações simplificadas de teorias complexas, mas fazem-no com uma lata, né? uma fluidez linguística que transmite confiança. Não é? Esse é o verdadeiro perigo, não é apenas o erro, né? É a aparência da autoridade. Por isso, há uma regra inegociável na investigação assistida por inteligência artificial, que é nenhum output da inteligência artificial deve ser incorporado num trabalho científico sem validação independente. Né? Portanto, há que confirmar as referências em base de dados acadêmicas, há que consultar as fontes originais, verificar os dados estatísticos, comparar com literatura consolidada. Né? A IA pode sugerir, mas a validação continua a ser um processo tradicional e rigoroso. Esta figura que está aí no slide, então, lembra-nos como é que aprendemos a andar de bicicleta, certo? Foi com rodinhas, não foi? Então, há um risco mais sutil aqui no uso da IA, talvez mais perigoso a longo prazo, que é a dependência algorítmica. Então, se começamos a delegar formulação de hipóteses, estrutura argumentativa, síntese teórica, interpretação preliminar, nós podemos gradualmente enfraquecer a nossa própria capacidade de raciocínio científico. Como dizia um nosso colega, a IA torna os preguiçosos ainda mais preguiçosos. Né? Então, a investigação exige fricção intelectual, né? Exige dúvida, exige reformulação, exige tempo cognitivo, de onde viemos, para onde vamos. Né? A IA elimina a fricção, mas a fricção é parte do processo de aprendizagem profunda. Se usarmos a IA para evitar todo o esforço cognitivo, podemos, de fato, produzir, né, textos mais rapidamente, mas com muito menor profundidade conceitual. O risco, então, não é só técnico, é formativo. Tá? A originalidade científica nasce da tensão entre ideias, não da síntese automática. No contexto de ciência aberta, surge ainda outra questão central, que é a reprodutibilidade. Portanto, se usamos a IA para apoiar a análise de dados, formular hipóteses, organizar a literatura e estruturar a redação, então devemos documentar este uso. Que modelo foi usado? Que versão? Que tipo de prompt foram usados? Que intervenção humana houve e em que fase? Sem essa documentação, comprometemos, né, a rastreabilidade do processo científico. Cresce a exigência de modelos explicáveis hoje em dia, sobretudo quando a IA influencia decisões metodológicas ou analíticas. Né? Então, se nós não conseguimos explicar como o modelo chegou a determinado padrão ou sugestão, devemos ter prudência na sua integração em conclusões científicas, porque transparência não é apenas uma exigência ética, né? É uma condição de credibilidade acadêmica. Tá? Então, a mensagem final aqui desta última sessão é que a IA não ameaça a ciência quando é usada com rigor. Ameaça quando substitui o pensamento crítico. Os riscos não são um argumento contra a utilização da IA, são um argumento a favor da sua utilização responsável.
A integridade científica exige esses 3 compromissos claros: verificação sistemática, independência intelectual e transparência metodológica. Tá? Obviamente, a tecnologia evolui rapidamente, mas os princípios da ciência permanecem. E é nesta continuidade que devemos enquadrar a integração da IA na investigação. Okay? Em síntese, ao longo desta sessão, percorremos todo o ciclo de vida da investigação científica, da descoberta de literatura ao desenho metodológico, da análise de dados à escrita e comunicação. A pergunta que fica é simples: o que é que significa ser investigador na era da inteligência artificial? Então, não significa ser substituído, não significa competir com algoritmos, significa saber trabalhar com eles, estrategicamente. Estamos a entrar na era do investigador aumentado. E quem é investigador aumentado é o investigador que utiliza a inteligência artificial para ampliar a sua capacidade de análise, acelera a descoberta de conhecimento, melhora a qualidade da escrita e da comunicação, mas mantém controle epistemológico sobre o processo. A IA não é um redutor da exigência científica. Ao contrário, aumenta a exigência científica, porque não basta saber investigar. É preciso saber investigar com tecnologia, mantendo rigor, transparência e integridade. Então, para investigadores de mestrado, doutoramento e carreira acadêmica, surge uma nova dimensão de competência. Literacia algorítmica, capacidade de avaliar ferramentas, avaliar e utilizar, não é? E compreensão dos limites dos modelos e documentação rigorosa do uso da inteligência artificial. Não é uma competência opcional, é parte integrante da investigação contemporânea. Tá? Portanto, a inteligência artificial serão as rodinhas da bicicleta ou é um acelerador? Então, para estudantes em fases iniciais, a inteligência artificial pode funcionar como as rodinhas da bicicleta, ajudando a estruturar pensamento e explorar possibilidades. Para investigadores avançados, ela deve ser vista como um acelerador de produção científica de ponta. A diferença está no enquadramento metodológico. Ferramenta sem método é curiosidade tecnológica. Ferramenta integrada no modelo estruturado é vantagem competitiva acadêmica. Mensagem final: a eficácia da inteligência artificial não depende da sofisticação do algoritmo, depende da maturidade do investigador que a utiliza. Então, se integrarmos a inteligência artificial com rigor metodológico, com supervisão crítica, com transparência ética, ela tende a tornar-se um amplificador da nossa capacidade científica. Se utilizarmos como substituto do pensamento, torna-se um atalho perigoso. A tecnologia continuará a evoluir, mas os princípios da ciência permanecerão: rigor, dúvida, validação, responsabilidade. O futuro não é da IA isoladamente, é do investigador que sabe usá-la sem abdicar da sua autonomia intelectual. Isto termina a parte que eu gostava de mostrar dos slides, mas estes slides continuam, tá bem? O material que vai ser disponibilizado a vós e o material que foi depositado no repositório Camões, ele inclui todos os restantes slides e texto, né, que eu também tenho aqui, mas pronto, acho que já é muito específico e é mais para quem quer se aprofundar. Vou passar rapidamente por eles, tá? Só para não ser muito maçudo isto. Então, por exemplo, falamos aqui do modelo de Creswell, falamos aqui da evidência empírica do impacto científico, uso aleatório e necessidade do método. Portanto, é um bocado mais do mesmo, mas esse gráfico, por exemplo, que estão a ver agora é bastante interessante. Talvez não tenham conseguido todos ver os slides que eu passei, porque acabei de passar muito rápido agora, desculpem. Mas o importante aqui é a percepção, né, de em que fase da pesquisa é que cada ferramenta será mais útil. Obviamente, não estamos aqui
né? Não citamos todas as ferramentas, né? Cada semana existe mais uma ferramenta disponível, certo? E para determinadas fases e tipos de investigação, há ferramentas mais adequadas do que outras, né? Por exemplo, poderia recomendar o Elicit, que tem uma vocação muito forte, Prisma, tá? Que é uma questão de argumentação metodológica, não é? De apresentação metodológica, é um conjunto de sugestões metodológicas, não é? E outras, não é? E há muitas outras também. Esse é o slide 22 e 29, 23 é esse, integração estruturada no processo de investigação, implementação do caso de estudo metodológico em 6 semanas, do Creswell, risco pedagógico e preservação do pensamento crítico, nós já falamos disso mais tarde, que é o tal arcabouço intelectual, exigências, rigor científico, integridade ética, não deixamos de falar, o investigador no centro da descoberta, guião prático para a próxima fase da investigação, ok? E o último slide é uma mensagenzinha sobre responsabilidade epistemológica ser insubstituível, porque a inteligência artificial amplifica, não é, capacidade de processamento, mas não autoridade científica, e na fronteira do conhecimento a responsabilidade de declarar o que é verdadeiramente novo e válido será sempre do investigador humano. É isto, esta apresentação do aqui por terminada. Eu vou agora partilhar os ficheiros convosco, tá? E vou parar a gravação. Okay? Então, paramos a gravação. Sim. Para.